Entender agora como é que é o funcionamento do relé de sobrecarga. O que acontece na presença de uma sobrecorrente, de uma sobrecarga, por exemplo. Note aqui embaixo a entrada L1 e saída T1 da fase 1, é onde entra e onde sai a corrente que vai alimentar o motor. Isto é a mesma coisa para L1, T1, L2, T2, L3, T3, que seriam as fases R, S e T. Isso vai acontecer simultaneamente ou pode acontecer uma sobrecarga em uma fase. Se acontecer em uma fase, um elemento bimetálico é suficiente para desarmar o motor, porque é suficiente para vencer em empurrar o cursor de arraste lá. Então vamos lá, o motor está com 10 amperes, começou a subir gradativamente a corrente, foi para 12, 13, 14, 15. Você concorda comigo que quando o motor exige mais corrente, a corrente vai elevar e vai aquecer mais o elemento bimetálico. Aquecendo mais, ele vai deformar mais. Vamos entender que essa deformação, que essa sobrecarga foi momentânea. Subiu para 12, 13 amperes, ele começou a deformar, mas depois abaixou novamente a corrente. Então ele volta a esfriar e volta para a posição inicial. Ou seja, essa lâmina de compensação, que é o 4, justamente tem essa função de compensar um aumento progressivo, mas momentâneo. Ele não vai deixar que o motor toda hora, a cada aumento progressivo de corrente, ele venha desarmar, porque senão vai ficar desarmando o motor o dia inteiro na indústria e vai virar um caos, né? Mas vamos entender que esta sobrecarga permaneceu. Ela permaneceu e ela continuou tendo esse valor aumentado, até mesmo estabilizado num valor alto, sei lá, 15 amperes. Essa compensação será vencida, porque a deformação continuou, venceu-se a compensação, o cursor de arraste vai bater nesse item, e quando ele bate nesse ponto da lâmina de compensação, o 95 e o 96, que inicialmente está fechado, ele vai abrir. Então, se você estiver com a bobina do contator passando por esse contato, por exemplo, com o aumento progressivo da corrente, a lâmina bimetálica empurra o cursor de arraste, vence a lâmina de compensação e abre o contato NF, desligando a bobina do contator. Sabemos nós que se não tem alimentação na bobina do contator, os seus contatos de força abrirão. E é justamente isso que nós queremos, desligar o motor. Então, na presença de uma sobrecarga, por exemplo, o 95 e 96 poderá atuar diretamente na bobina do contator, é assim que ela é inserida no comando, e cortando a alimentação da bobina, cessa então a alimentação do motor. Outra coisa que pode acontecer é esse ponto bater no 97, ele vai bater no 97 e o 97 e 98 vai fechar. Então abre o 95 e o 96, fecha o 97 e o 98, e esse 97 e 98 pode ser utilizado como um contato fechador para ligar uma sirene ou para até mesmo ligar uma lâmpada sinalizando que o motor desarmou. É muito útil para justamente alguém ir lá e ver o que está acontecendo. Às vezes é uma bomba, às vezes é um motor muito importante para o processo que não pode ficar desarmado. Às vezes tem que entrar um compressor de ar reserva porque ele desarmou, até ver por que esse cara veio a atuar a sua proteção térmica. Ok? Então é muito simples o funcionamento. Corrente elevou-se. Se ela vai elevando, a temperatura vai aumentando, o elemento metálico, a deformação acontece. Se é uma deformação momentânea, esporádica, a lâmina de compensação empurra novamente para trás e ele volta ele continua funcionando normalmente. Não, a deformação continuou porque a corrente, por exemplo, continuou elevando. Então o cursor de arraste vence a lâmina de compensação e bate nesse ponto, abrindo o 95 e 96 e fechando o 97 e 98. Se eu quero rearmar o meu relé, eu aperto o meu botão, o botão de rearme, pulso ele e ele volta a abrir o 9798 e volta a fechar o 9596. Só que isso só acontece se você esperar um tempinho, porque você precisa esperar o tempo de retorno da lâmina bimetálica. Isso acontece e demanda aí pelo menos um minuto e pouquinho para esfriar a lâmina bimetálica e essa lâmina bimetálica voltar para a posição de repouso, ok? Então esse é o funcionamento do relé, e agora nós vamos entender onde é que está cada item desse aqui na parte
frontal do relé para a gente saber onde é que a gente vai ligar cada item e assim inserir esse relé num diagrama, por exemplo, ok? Vamos para a próxima aula agora.